A gente vai ao vivo para Brasília. Alexandre Padilha, ministro, fala depois de ter se reunido com Hugo Motta. Vamos ouvir. Tempo do governo, os próximos 2 anos, da agenda estratégica sobre projetos de lei que estão aqui no Congresso Nacional. Em primeiro lugar, fiz um profundo agradecimento à Câmara dos Deputados, em nome do presidente Hugo Motta, em nome do ex-presidente Arthur Lira, todos os líderes da base da oposição, porque, como os senhores e senhoras sabem, já divulgou isso, nós tivemos nesses primeiros 2 anos a mais alta taxa de aprovação de projetos de iniciativa de um governo da história da redemocratização. Nenhum governo, desde a redemocratização, conseguiu aprovar tantos projetos da sua iniciativa como esse terceiro governo do presidente Lula nesses primeiros 2 anos. Relatei aqui, por exemplo, os 35 projetos estratégicos da área econômica que estavam na nossa agenda União e Reconstrução, que foram aprovados e sancionados, os 17 projetos da área social que foram aprovados, os 7 projetos da transição ecológica, todos os projetos da transição ecológica de interesse do governo, que reforça, coloca o Brasil como protagonista da economia verde, da transição ecológica no mundo como um todo, foram sancionados. Os projetos que reforçavam aqui no Meio Democracia, fiz um agradecimento especial nesses 2 anos a toda a condução por parte do Congresso Nacional, inclusive o debate da CPMI do dia 8 de janeiro. Isso, inclusive, significou um esforço nosso do governo ao longo de todo o mês de janeiro para atualizar essa agenda. Nós tivemos que conversar com cada ministério, os ministros, agradecimento especial aos ministros que são parlamentares também, nos ajudaram a construir essa agenda para os próximos 2 anos. Isso aqui é a agenda estratégica do governo, ela tem um conjunto de projetos, são 6 eixos, e eu quero tratar especialmente de alguns desses projetos que nós consideramos prioritários em cada um desses eixos. Assim como nós conseguimos ter uma alta taxa de aprovação nos 2 primeiros anos, nós estamos muito confiantes naquilo que já conversamos com o presidente Hugo Motta na reunião de hoje, naquilo que conversamos já com o presidente Davi Alcolumbre, que o Congresso Nacional será um grande parceiro do governo e do Brasil para a gente marcar mais gols nesse segundo tempo do nosso governo. Relembrei ao presidente Hugo Motta que na semana passada nós estivemos aqui apresentando também as 25 iniciativas da agenda econômica do Ministério da Fazenda. Naquela ocasião, inclusive, nós fizemos questão de separar a apresentação dessa agenda econômica, eu e o ministro Haddad, exatamente porque esses temas da agenda econômica sempre foram recebidos, tanto pela Câmara como pelo Senado, como temas que ultrapassam o governo e a oposição. Então, nós separamos esses itens. Aí, o ministro Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais, explicando ali, fazendo ali um balanço do que foram os 2 anos, a primeira metade do mandato do governo Lula, e reforçando esta agenda prioritária estratégica do governo para os próximos 2 anos, no escopo ali, principalmente projetos como a reforma da renda, do imposto de renda, a isenção para quem ganha até R$5.000, que é promessa de campanha do presidente Lula, ainda algumas questões relacionadas à transição ecológica, que foi bastante mencionado pelo ministro Padilha. Vamos ouvir de novo, agora a gente está com melhor qualidade aqui no sinal, vamos ouvir o ministro Alexandre Padilha. Ministério da Fazenda. Naquela ocasião, inclusive, nós fizemos questão de separar a apresentação dessa agenda econômica, eu e o ministro Haddad, exatamente porque esses temas da agenda econômica sempre foram recebidos, tanto pela Câmara como pelo Senado, como temas que ultrapassam o governo e a oposição. Então, nós separamos esses itens. Nessas 25 iniciativas da agenda econômica, tem 9 projetos lá que estão incorporados aqui, porque já são projetos de lei. Uma parte dessas iniciativas da agenda econômica não precisam mais de leis, é implementação daquilo que o Congresso já aprovou. Na medida que o Ministério da Fazenda for concluindo com o conjunto do governo, os outros projetos vão sendo incorporados nessa agenda. Essa é uma agenda que ela tem permanente atualização, como foi a agenda dos 2 primeiros anos. Ela começa com os projetos que já estão apresentados ou aqui no Congresso, que o governo já encaminhou, e na medida ao longo do ano podem ter alguns outros projetos que possam ser incorporados no diálogo também com os líderes. Citar um exemplo, hoje, no diálogo que nós fizemos com os líderes da base,
nós constituímos já um grupo de trabalho com o líder Áureo, com a deputada Adriana Corsi, com o deputado Ismael Alexandrino, para aprofundar e ampliar sobre os temas de segurança pública. Aqui nessa agenda, em relação à segurança pública, o principal tema, o principal projeto é a proposta da PEC da segurança pública, que ainda não foi apresentada ao Congresso, está em fase final de análise e redação pelo Ministério da Justiça, Casa Civil, mas tanto o líder Áureo levantou e nós já construímos uma agenda com o ministro Lewandowski. Os parlamentares que são da base vão junto com o ministro Lewandowski identificar outros projetos que já estão no Congresso Nacional que possam reforçar a agenda da segurança pública. Temos 6 eixos, né? Mais uma vez, é uma agenda concentrada naquilo que nós chamamos da agenda econômica e social do governo. Nos 2 primeiros anos, o forte da agenda econômica era aprovar medidas que restabeleciam o ambiente macroeconômico no país e medidas iniciais que iam impulsionar essa retomada do crescimento econômico no país. Então, era o marco fiscal, a consolidação do marco fiscal, foram mais de uma sessão de votações, né? Mais de um ciclo de votações que consolidou o marco fiscal, era a reforma tributária, eram os 35 projetos que eu falei aqui da agenda econômica que estimulam o crescimento, que garantiram que o Brasil pudesse crescer a mais de 3% nesses 2 anos, garantiram que o Brasil pudesse fazer o 3º maior ajuste fiscal do mundo, segundo o FMI, entre os países emergentes, e um ajuste fiscal que não aumentou a pobreza, não retraiu o crescimento, não reduziu a massa salarial da população, muito pelo contrário, um ajuste fiscal que levou milhões de brasileiros para fora da miséria, saíram da linha da pobreza, levou o Brasil a ter uma taxa de crescimento que há anos não tinha, né, ter a maior aumento da renda média da nossa população desde 2012, menor taxa de desemprego desde 2012, né? Então, a aprovação desse marco regulatório para o ambiente macroeconômico e para medidas que estimulavam o crescimento era o foco da agenda econômica. Nesse segundo tempo de governo, como já apresentado pelo ministro Fernando Haddad, nós temos 2 grandes focos da agenda econômica. Primeiro, uma economia para um Brasil mais justo, enfrentando ainda mais, continuando a enfrentar as desigualdades do nosso país, como a gente já fez nos 2 primeiros anos com a aprovação da reforma tributária, que zera os impostos para a cesta básica, né? Garante uma maior progressividade de impostos no nosso país, que já fizemos quando a gente fez a taxação dos fundos exclusivos. Agora, nesses próximos 2 anos, o debate central da economia do Brasil mais justo é a proposta da reforma da renda, que a própria reforma tributária estabeleceu uma obrigação para o governo encaminhar para o Congresso Nacional, aquilo já pré-anunciado, né? E pedimos para o presidente Hugo Motta que crie um ambiente na Câmara dos Deputados de debate público, audiências públicas sobre esse tema da reforma da renda. O nosso prazo é aprovar ao longo do ano de 2025. Nós queremos que ela esteja valendo para 2026 a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Além da reforma da renda, o debate dos super salários, que já estava junto nas medidas de fortalecimento do marco fiscal que nós encaminhamos no final do ano passado. Ficou o debate para ser feito nesse ano, né? O governo, junto com o Congresso, dialogamos isso com o Senado, também com a Câmara, apresentar uma proposta em relação aos supersalários. O segundo eixo da economia é o estímulo ao empreendedor. O presidente Lula já é e vai consolidar nesses próximos 2 anos como o maior presidente na história do Brasil para o micro, pequeno empresário e para o empreendedorismo. O presidente Lula, que já no seu governo aprovou a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, a Lei do Super Simples, a lei que estabelece a criação dos MEIs, o Acredita, que foi aprovado pelo Congresso Nacional nos últimos 2 anos, que é o maior programa de crédito para o micro e pequeno empresário e renegociação das dívidas. Agora temos como centralidade 2 projetos que estimulam o empreendedorismo no país, que é o Acredita Exportação, que já está aqui, foi encaminhado no final do ano, projeto capitaneado pelo vice-presidente Alckmin. No diálogo, o líder Hugo Motta já falou que, inclusive, está na pauta prioritária trazida pelo líder Guimarães, vai definir o relator o mais rápido possível. E o projeto de compra imediata das compras governamentais, o chamado SIX das compras públicas,
que amplia o portal criado pelo governo no dia de ontem, que estimula a contratação das compras governamentais para os micro e pequenos empreendedores. Nós criamos o Contrata Mais no dia de ontem, inspirado pela experiência da Prefeitura de Recife. Já tem mais de 500 prefeituras que aderiram ao portal no dia de ontem. E esse projeto do SIX amplia a possibilidade de contratações. Então, o segundo eixo da agenda econômica é o estímulo ao empreendedorismo. Terceiro eixo é colocar de vez a educação no centro da agenda de desenvolvimento. E aqui o projeto prioritário da educação é o novo Plano Nacional de Educação, que já começou, já foi apresentado aqui para a Câmara. O ministro Camilo vai fazer todo esse debate junto com a Câmara e com o Senado, prioridade absoluta nossa, entre outros projetos de educação. Estou falando aqui de alguns dos projetos prioritários de cada um dos eixos. O quarto eixo é consolidar o Brasil como protagonista no enfrentamento às mudanças climáticas. Nós aprovamos todos os projetos da transição ecológica nesses 2 primeiros anos. Temos alguns projetos ainda que reforçam a capacidade do Estado brasileiro, das leis brasileiras, de enfrentarem os crimes ambientais, como os incêndios criminosos que nós vimos no ano passado. São projetos que já estão aqui, que aumentam a pena dos incêndios criminosos que acometem os nossos biomas e acometem a nossa economia e impactam a vida da nossa população brasileira, né? Então esse é um eixo fundamental, que é o eixo relacionado à questão ambiental. O outro eixo é o eixo da economia, da democracia, da justiça social, né, que nós temos como o projeto central nesse eixo, a chamada PEC dos militares, que é uma proposta construída pelos comandantes das Forças Armadas, liderada pelo ministro da Defesa, José Múcio, apresentada no Senado pelo líder do governo, ex-ministro da Defesa, Jacques Wagner, relator, senador Cajuru, que já pediu para o presidente Davi Alcolumbre apresentar a votação no plenário, já foi aprovado na CCJ, deve ir para o plenário do Senado, que a gente possa acolher após a aprovação do Senado aqui na Câmara, para termos velocidade em relação a isso. E o último eixo é o eixo da proteção às pessoas, às famílias e aos negócios no ambiente digital. O governo tem como prioridade proteger as pessoas, as famílias e os negócios contra os crimes que acontecem no ambiente digital hoje. Esse é o foco do governo. Nós já aprovamos no Senado uma lei que protege as crianças e os adolescentes contra os crimes que acontecem no ambiente digital. Queremos uma prioridade da votação desse projeto aqui na Câmara dos Deputados. Aprovamos no Senado a regulação da inteligência artificial. Queremos também uma prioridade de votação aqui na Câmara dos Deputados. E queremos estimular projetos que estejam aqui no Congresso Nacional que avancem nessa proteção às pessoas, às famílias e aos negócios no ambiente digital contra os crimes, que são crimes reconhecidos por nós no mundo presencial, mas que estão liberados no ambiente digital. Nós destacamos aqui 2 projetos que têm essa característica. Tem o 2630, né, que está sendo debatido já em 2023, e tem um novo projeto apresentado pelo deputado Silas Câmara, que foi secretário de comunicação aqui da Câmara. Durante a sua gestão fez várias audiências públicas, mais de 30 audiências públicas, participação da universidade, construiu um projeto. O governo considera um projeto interessante como instrumento para esse debate. Conversei com o deputado Silas Câmara, ele tem todo interesse em que o projeto dele possa avançar, né? Tem um debate dentro do governo sobre proposições em relação a isso. Achamos que esse é um instrumento importante em relação a isso. Então, nós já distribuímos hoje de manhã, né, essa agenda para os senhores e senhoras, tem mais cópias aqui. Eu citei aqui alguns projetos apenas, mas são projetos simbólicos, prioritários, e quero dizer que saio da reunião, depois das palavras do presidente Hugo Motta, dos líderes da base da oposição, muito confiante que, de novo, nós vamos criar um ambiente aqui na Câmara dos Deputados e no Senado muito positivo para avançar essa agenda econômica social de defesa da democracia, que é uma agenda que, na minha opinião, une, né, não cria divergência, cria debate, que é positivo ter debate, faz parte da democracia, mas que cria convergências aqui no ambiente da Câmara dos Deputados, e com isso eu acho que ela pode ser muito positiva de novo, e nós vamos manter essa meta de ser o governo que mais aprova projetos da sua iniciativa desde a época da redemocratização. É isso, desculpa me alongar tanto, gente, ficar à disposição aqui das perguntas.
O líder já está querendo chamar todo mundo para votar. Posso responder algumas perguntas? Está aí um longo pronunciamento do ministro Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais, detalhando ali o que o governo considera prioritário. E uma dessas prioridades, como a gente havia falado aqui, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. O governo espera ver aprovada ao longo deste ano de 2025, na Câmara e no Senado, para que esteja em vigor em 2026. Padilha também falou de outras propostas importantes, como questão de regulamentação das redes sociais, das plataformas, toda essa questão de tecnologia. Fez menção também a questões relacionadas à defesa da democracia, falou que isso unifica, mas pode ter divergências na forma. Mas nessa questão de regulação das redes, deu uma pista importante também que alguns veículos já haviam noticiado, alguns jornalistas aqui da CNN também mencionado, que o projeto apresentado pelo deputado Silas Câmara, do Republicano, se não me engano, do estado do Amazonas, pode ser um ponto de partida para ver se essa discussão anda. Lembrando que na gestão de Arthur Lira como presidente da Câmara, ele tentou pautar no início ali, primeiro semestre de 2023, mas ainda havia muita resistência, principalmente da oposição e da bancada de parlamentares mais ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro.